Eu sei que Deus tem mais pra mim. A paz do Senhor, irmãs, boa noite. Essa noite é uma noite especial, né? Um dia especial. E hoje eu gostaria de estar compartilhando uma palavra, né, com as irmãs. A gente sempre se reúne, né, para compartilharmos uma palavra, né? Uma vez ao mês a gente se reúne. Só que agora, né, irmão, não podemos estar nos reunindo, mas eu não podia deixar de estar compartilhando uma palavra, né, para nossas vidas, para nossa edificação. E a palavra que eu gostaria de ministrar nessa noite, ela fala sobre mulheres que fizeram diferença na sua época, na sua geração. E hoje não é diferente. Hoje Deus ele também conta conosco para que nós viemos fazer a diferença também na nossa geração, né? E uma da mulher que eu quero falar nessa noite é sobre Esté. Eu gosto muito da história de Esté, né? Uma mulher determinada, ousada, uma mulher de fé. E eu gostaria de falar um pouco sobre ela, né? Que muitas das vezes, né, irmãos, Esté estava ali numa situação difícil, né? E ela soube lidar com aquela situação. E muitas vezes nós estamos diante de situações difíceis, de batalhas espirituais, né? A qual nós vivemos dentro de batalhas espirituais, nós vivemos em pressões, situações muitas vezes que nos traz pressões, e nós temos que saber lidar com tudo isso. Nós temos que aprender a discernir o nosso campo de batalha. Nós temos que aprender a discernir o inimigo. Né? E muitas das vezes você está numa batalha, você está travando uma batalha e você só está sendo ferida. Porque você não está sabendo discernir o seu inimigo. Você não está sabendo as estratégias dele. Né? E quando você vai para uma guerra, você tem que saber quais armas que o teu inimigo está usando. Qual a estratégia dele. Você não pode entrar no campo de batalha sem você saber as estratégias do teu inimigo. Sem você saber o campo de batalha a qual você está lutando. E hoje, irmãos, né, nós vivemos no meio de uma geração de mulheres muito feridas, né? Feridas em todas as circunstâncias, né? Mulheres muitas vezes feridas com palavras, com agressões, sejam elas físicas ou verbais. Mulheres muitas das vezes agredidas, né, com palavra pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua família. Mulheres que estão feridas, não somente no corpo, mas na alma e no espírito. E Deus ele quer mudar essa situação. Deus, irmãos, quer que nós venhamos fazer a diferença nessa época que nós vivemos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as mulheres que elas se indignaram com algumas situações que elas viveram na sua época. E elas buscaram fazer a diferença, né? Algumas, né, que se indignaram por questões sociais e políticas, mas as mulheres que a Bíblia registra foram aquelas que se levantaram para destruir as obras do diabo na sua geração. Ei, querido, Deus ele te levantou para que você venha destruir as obras do diabo na sua geração. Só que você tem que saber o inimigo a qual você está lutando. Você tem que saber o campo de batalha. E se você quiser vencer uma guerra, aprenda a controlar o campo de batalha. Você tem que saber controlar o campo de batalha a qual você está batalhando. E você não pode lutar no campo do seu inimigo. Você não pode lutar no campo do seu adversário. Satanás, ele mantém a vantagem até o momento em que os seus planos estão ocultos. Né? Até os seus planos, quando os seus planos estão ocultos, Satanás ele está ganhando vantagem. Mas quando os seus planos eles são descobertos, ele não ganha mais campo na sua vida. A palavra do Senhor diz que nada fique encoberto, a qual não seja revelado. E ele diz que uma vez que você discernir os ataques do diabo, vá para o campo de batalha. Mas lembre-se, não lute no campo do inimigo. Ou seja, não use as mesmas estratégias dele.
Se você quiser vencer uma guerra, aprenda a controlar o campo de batalha. Então, querido, não é o diabo que tem que controlar, é você que tem que controlar. Você tem que saber discernir o lugar ao qual você está batalhando. Você tem que discernir as estratégias do inimigo. Você tem que ter esse discernimento espiritual. Querido, para você ver que Esther, ela estava diante de uma batalha, diante de uma pressão. Amã, né, a estratégia de Amã, né, era usar todo o seu poder político, o seu poder que ele tinha com dinheiro para fazer vingança. Mas Esther não. Esther, irmãos, diante do ataque de Amã, diante das estratégias de Amã, Esther, ela agiu diferente. Esther, ela não lançou mão desses artifícios, até porque Esther poderia também, porque ela era rainha, ela tinha influências também. Só que ela não usou as mesmas estratégias que Amã. Esther, ela foi na contramão. Ela agiu de maneira diferente, ela escolheu lutar em outro campo de batalha. Aquele que ela conhecia bem, a oração. Querido, o nosso ataque é a oração. Esther, ela usou estratégia diferente. Enquanto Amã, ele foi na influência, né, da política, do dinheiro, Esther, ela foi na contramão, ela foi usar outra estratégia. Ela foi através da oração. E lá em Efésios, capítulo 6, o versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. E esse versículo, ele nos conta quem é o nosso inimigo e como devemos enfrentá-lo. E a palavra aqui traduzida no original como contra significa em frente de. E vem do vocábulo grego prós. É o mesmo termo usado na palavra profissional. Alguém que está à frente dos demais. Então, querido, você tem que estar à frente do seu inimigo. Ele não pode estar na sua frente, mas você tem que estar à frente dele. Você tem que estar à frente do seu adversário. Você tem que surpreendê-lo, não ele te surpreender. Muitas das vezes você está numa batalha espiritual e você está sendo só atacado. Você está sendo só ferido porque você não discerniu ainda o seu campo de batalha. Você está lutando no mesmo campo que o adversário. Você está usando as mesmas armas. Você está usando as mesmas estratégias. E a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra a potestade e principado. E é nas regiões celestes. Então, a nossa luta, ela não é humana, a nossa luta é espiritual. E como nós vencemos? Como foi que Esther, ela venceu os ataques de Amã, a estratégia de Amã, o que Amã estava arquitetando ali para exterminar todos os judeus? Foi através da oração. Esther, ela foi certa, ela foi certeira. Ela usou a estratégia certa. Então nós temos que usar as estratégias certas. Muitas vezes você não está vencendo, não está vendo vitória naquilo que você está guerreando porque você está usando as armas erradas. Você está lutando com as armas erradas, você está usando as estratégias erradas. Nós temos que aprender, irmãos, a saber com quem nós estamos lutando. Em que ambiente nós estamos lutando? Qual é o campo de batalha? Onde é que o inimigo está investindo? Amém? Glória a Deus. E aqui ele diz que onde quer que nós queremos ser conhecidos, né? Diante dos homens? Diante de quem que nós queremos ser conhecidos? E nós temos que ser conhecidos não pelos homens, mas temos que ser conhecidos no inferno. É lá que o teu nome tem que ser conhecido. Que o diabo ouviu o teu nome e ele estremecer. E ele falou que ela ali é uma mulher de oração, uma mulher que busca. É uma mulher de Deus, uma mulher aliançada. É uma mulher cheia do Espírito Santo.
É uma mulher que não está buscando o estrelato, não está buscando aparecer, não está buscando reconhecimento do homem, né? E por 4 vezes seguidas, né, no versículo que a gente lemos, nós vemos que Deus nos chama para nos colocarmos em frente de nosso inimigo. Como se dissesse, entre na luta. É isso que o Senhor está falando. Entre na luta. Eu estou te chamando para você entrar na luta. Nós não temos que guerrear contra o diabo, porque ele já foi derrotado. Mas temos que orar para que Cristo desfaça suas obras. Querido, nós temos mais que lutar contra o diabo, porque ele já foi derrotado. Mas nós temos sim que orar para que o Senhor, ele venha desfazer todas as obras do diabo. Aonde é que ele está agindo? Aonde é que ele está atuando? E Deus vir e desfazer todas as suas obras. É isso que o Senhor quer. Que nós venhamos saber nos posicionar diante das adversidades, diante das batalhas que temos enfrentado. E temos que oferecer resistência a Ele. A causa da derrota é a falta de resistência. Mas muitas das vezes a derrota vem porque nós desistimos muito rápido. Porque muitas das vezes nós não estamos vendo a resposta da nossa oração, mas não podemos desistir. Temos que ir até o fim, temos que persistir. Eu lembro de um testemunho de uma irmã que ela estava orando pelo filho que estava no tráfico. E ela orando. E o filho não estava se convertendo. E um dia ela falou assim, eu não vou orar mais porque eu não estou vendo o resultado da minha oração. E um dia o filho dela chegou em casa e falou assim, mãe, eu tive um sonho. Que a senhora estava numa fila enorme. E a senhora estava quase chegando perto de ser atendida. E de repente eu vi que a senhora saía da fila e voltava lá para o final. Querida, não desista, mas persista. A derrota é quando você desiste. É quando há uma desistência. Não desista. Resista aos ataques do inimigo. Resista àquilo que ele está vindo contra você. O tempo de Esté é o tempo de oferecer resistência ao inimigo. E não aliar-se a ele. As mulheres do mundo lutam por seus direitos, pelos seus direitos com o espírito do mundo. Mas nós não temos o espírito, esse espírito. Nós temos o espírito de Cristo. E nossas armas não são carnais. Queria você ver aí as mulheres lutando pelos seus direitos, levantando bandeiras. Mulheres querendo ter o mesmo direito que os homens, chegar ao mesmo patamar que os homens. Só que elas estão lutando com o espírito humano. Só que nós não lutamos assim, a nossa luta não é assim, a nossa luta é espiritual. A nossa luta ela não é carnal. Nós não lutamos dessa maneira, nossas armas não são carnal. Isto é, não temos que reivindicar títulos, reconhecimento, levantar bandeiras de direito da mulher. Nós temos que saber orar. Não precisamos ser vista, mas Cristo precisa ser visto em nós. Nós não precisamos ser disso. Nós não precisamos ser reconhecidos pelo homem. Nós não precisamos de reconhecimento humano. Nós precisamos ter Cristo na nossa vida e Cristo ser visto através da nossa vida. Isso que nós temos que ser. É esse o nosso posicionamento. É Cristo através de nós. É as pessoas ver Jesus através da nossa vida e nós gerarmos a vida de Cristo na vida de outras pessoas. Isso que de fato é importante. Há muitas atividades na igreja hoje, né? Nós vimos várias atividades na igreja, vários ministérios, né? Não são vários ministérios, ministério disso, ministério daquilo, mas não é isso que Deus ele quer. E isso tem sido como uma distração do diabo para nos manter longe da guerra. O diabo, ele não se importa que você vá ao culto ou fique fazendo coisas na igreja, mas ele se incomoda muito quando você começa a orar. O diabo ele não se importa se você vai na igreja, se você está fazendo coisas,
Não é porque Deus ele não quer que você faça coisas para ele. Mas o diabo ele se preocupa. Ele fica preocupado quando você dobra o seu joelho e você vai orar a Deus. Porque ele sabe que quando você dobra o seu joelho e você vai orar, os céus é aberto. Que tem um ditado que diz que uma mulher de salto, ela é poderosa. Mas uma mulher de joelho, ela é invencível. Que Deus não te chamou para ser poderosa. Deus te chamou para ser invencível. Para você neutralizar as forças do inferno. Para você lutar. Não com as suas armas, mas com as armas espirituais. Deus quer que você faça a diferença na sua geração. Assim como Estela fez a diferença na geração dela. Deus ele quer que também você se posicione de maneira diferente. Que você use as armas corretas. Aleluia. Decida onde você quer ser conhecida. Se for diante dos homens, nós vamos procurar os púlpitos. Mas se quisermos ser conhecidos no inferno, nós vamos para dentro do nosso quarto orar. Se nós queremos ser conhecidos pelos homens, nós vamos procurar os púlpitos. Mas se queremos ser conhecidos no inferno, nós vamos orar, porque é lá que nós somos conhecidas. Na oração, é de joelho, é orando, é buscando a presença do Senhor. É mulher ousada, mulher determinada, mulher cheia do Espírito Santo. Mulher que está disposta a romper, a pagar o preço, a guerrear a guerra do Senhor, a guerrear com as armas certas. Querido, Deus já colocou as armas nas tuas mãos. Você só tem que saber manuseá-la de maneira correta. E muitas vezes o diabo, ele tá vindo contra você e você não tá sabendo lutar. Você não tá sabendo manusear as armas que Deus já colocou nas tuas mãos. Tu quer lutar da mesma maneira. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira que Deus ele tem nos chamado para lutar. Esté tinha muitos meios de lutar aquela guerra. Muitos. Mas ela decidiu usar as armas espirituais. Lembre-se, nós seguimos nosso capitão e não nosso inimigo. Querido, Cristo é nosso capitão e nós seguimos a Ele. Nós seguimos os ensinamentos dEle. Nós seguimos a direção que Ele nos dá. Nós seguimos o nosso capitão que é Cristo, não o nosso inimigo. Estela tinha várias maneiras de vencer aquela guerra. Mas ela foi para o joelho. Ela foi orar. Sabe por quê? Porque quando você ora, quando você dobra o seu joelho para orar, sabe o que você atrai? Sabe o que gera dentro de você? Intimidade. E é isso que Deus quer. É que você seja uma mulher de intimidade. De uma intimidade com Deus. De quando você dobrar o seu joelho e você orar ao Senhor, Deus já vem ministrando dentro de você. Deus já vem te dando as estratégias. Deus já vem te dando as diretrizes que você tem que tomar, a direção que você tem que seguir. É na oração, querido, que você gera intimidade com Deus. E a intimidade, ela gera autoridade. Você vai ter autoridade quando você tiver intimidade com o Senhor. Sem intimidade não tem autoridade, querido. Aleluia. Não existe uma fórmula pronta para fazer guerra espiritual. Precisamos depender do Espírito Santo. Não existe uma fórmula, não existe um segredo. Sabe qual é o segredo? É dependência do Espírito. Nós temos que aprender a sermos mulheres dependentes do Espírito Santo. Mulheres controladas pelo Espírito Santo. Mulheres guiadas pelo Espírito Santo. Mulheres que estão nessa geração para fazer a diferença, não para ser igual. Mulheres que venham marcar história, que venham fazer história. Mulheres que venham ser colunas aonde elas estiverem. Mulheres que aquilo que você está gerando, aquilo que você está fazendo, não venha terminar em você, mas venha ficar como um legado para a próxima geração. Mulheres que sejam coluna, que sejam um pilar. Querida, é isso que Deus quer. Deus não quer que você seja uma parede que só compõe um ambiente. Mas Ele quer que você seja uma coluna, aquela que sustenta, aquela que dá sustentação, seja dentro da sua casa, seja no seu ministério.
você seja uma coluna, não fragmentada, sobrecarregada, mas uma coluna firme, uma coluna sustentável, uma coluna, sabe, que sustenta, uma coluna que gera o propósito de Deus. Que aquilo que você está fazendo não vai terminar em você, mas vai ficar para a próxima geração. Porque, Senhor, quando Jacó estava ali, ele fez um memorial. Jacó, ele falou, não, isso não pode terminar em mim. As pessoas, quando passarem aqui por esse caminho, têm que saber que algo maravilhoso, algo poderoso aconteceu nesse lugar. Eu preciso levantar um memorial para ficar para a próxima geração. O povo, quando estava atravessando o Jordão, Deus falou para Josué, levanta um líder de cada tribo, 12, e faça um memorial, para quando os filhos perguntarem o que é isso, eles vão dizer, aqui Deus, ele rasgou o Jordão para que nós viéssemos passar com os pés enxutos. Querido, tudo que você fizer não pode terminar em você, mas tem que ficar como memorial para a próxima geração. Você tem que fazer algo que fique como um legado. Aleluia. É isso que Deus quer. Que você seja essa mulher de autoridade, intimidade. Porque a intimidade com Deus vai gerar essa autoridade. Autoridade dentro da sua casa. Não autoridade humana. Não autoridade do homem, mas autoridade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que aprender a fazer guerra espiritual. Nós temos que aprender a guerrearmos as guerras espirituais. Não é com as nossas armas, não é com a força do nosso braço. E muitas vezes nós estamos guerreando com a força do nosso braço. Nós queremos fazer do nosso jeito, dar o jeitinho. Não, querido, não é jeitinho. É do jeito dele, é do jeito do Senhor. E nós temos que aprender a ouvir as instruções de Deus. Temos que aprender a ser divinamente instruídos por Deus. Mulheres guiadas pelo Espírito Santo. Mulheres cheias da unção do Senhor. Aleluia. Mulheres que não têm a sua vida por preciosa. Mulheres que estão dispostas a pagar o preço. Glória a Deus. Com intimidade e discernimento espiritual, querido. Foi esses princípios que a gente viu ser gerado ali em Esther. Foi intimidade e discernimento espiritual. Esther, irmãos, diante daquela situação, ela teve discernimento espiritual para discernir aquele momento. E muitas das vezes vem a luta, vem a dificuldade, nós desesperamos. Nós nos discernimos aquele ambiente, nós nos discernimos aquilo que estamos vivendo. Porque muitas vezes falta esse discernimento espiritual na nossa vida. E nós temos que ter esse discernimento, nós não podemos desesperar diante da situação. A maneira como Esther, ela lutou, nos mostra esses princípios espirituais. Primeiro, ela buscou socorro do alto. O que nos fala de intimidade com Deus. Ela não saiu pedindo ajuda às pessoas influentes do palácio. Ela foi para o seu quarto orar. Querida Esther, ela podia fazer isso. Ela podia ter pedido ajuda às pessoas do palácio, porque ela também tinha influência. Mas para você ver que Esther, ela foi na pessoa certa. Ela foi pedir socorro do alto. Ela foi diante do Senhor. Ela foi se humilhar diante do Senhor. Ela foi orar. Ela foi buscar aquele que podia resolver a situação. Aquele que podia dar vitória a ela. Ela não ficou desesperada procurando um em outro. Querido, quando nós temos essa intimidade com Deus, quando nós sabemos quem Deus é na nossa vida e quem nós somos diante do Senhor, nós não ficamos desesperados. Nós não ficamos procurando em um e em outro. Claro que podemos buscar ajuda, sim, mas primeiro, a nossa ajuda tem que vir do Senhor. O nosso grito de socorro tem que vir do alto. E foi isso que Esther fez. Ela foi orar.
Ela foi buscar, ela foi pedir ajuda ao Senhor. Esther se apegou a Deus, o esconderijo do Altíssimo, de onde o socorro sempre vem. Aleluia. E é lá que você tem que ir e permanecer até a resposta chegar. É no esconderijo do Altíssimo, querido. É lá que você tem que se esconder. É para lá que você tem que correr. Você não tem que correr para procurar um ou outro, ou ligar para um, ligar para outro. Não, você tem que correr para o esconderijo do Altíssimo. Você tem que se esconder, é no esconderijo. É orar a Deus e ficar lá até a resposta chegar, até você receber a visitação do Senhor, até você receber a visitação dele. Não seja como alguns que quando vem as crises correm para um e para o outro lado, choram, murmuram, ficam agitados, mas oram pouco. Isso, irmãos, que é o problema. É que muitas vezes nós agitamos demais, murmuramos muito, questionamos muito, indagamos muito e oramos pouco. A nossa vitória, ela não vai vir na nossa indagação, no nosso choro, no nosso lamento, na nossa murmuração. Ela vai vir na nossa oração, através da nossa atitude, do nosso posicionamento. Esther estava debaixo de muita pressão. Era muita pressão que Esther estava vivendo naquele momento, pois havia uma sentença de morte sobre ela e seu povo, mas permaneceu na presença de Deus com serenidade. Que você vê aquela mulher, ela estava debaixo de uma pressão muito grande, mas isso não impediu que ela perdesse a razão, que ela perdesse a sua serenidade. Aquela mulher, ela ficou serena diante daquela situação. Então, não importa a situação que você está vivendo, não importa a batalha que você esteja travando, a pressão que você esteja, mas tenha serenidade diante daquilo que você está vivendo. Vá para Deus, vá orar ao Senhor. E Deus, ele vai te dar as instruções. Deus, ele vai te dar a direção. A intimidade, ela gera discernimento. Esther, ela estava disposta a lutar por aquela causa de maneira pacífica, mas não de maneira passiva. Esther, ela estava querendo lutar aquela guerra, mas de uma maneira pacífica, em paz. Só que Esther, ela não estava lutando ela não estava passiva diante daquela situação, ela não ficou passiva diante daquela situação. A mesma coisa somos nós não podemos ficar passiva diante daquilo que está à nossa volta. Nós temos que se indignar sim, mas com passividade, sendo pacífico diante da situação. A intimidade, ela gera discernimento. Enquanto você ora, Deus lhe dá discernimento e estratégia para lutar. Então, querido, o que a gente tem que fazer é orar. Porque é na oração que Deus, ele vai nos dar as estratégias. É na oração que Deus, ele vai nos dar o discernimento para que nós vamos nos posicionar. Quando Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, significa que os pacificadores não abrem mão da justiça em favor da paz, mas lutam com armas espirituais. Esther estava disposta a lutar por aquela causa de maneira pacífica, mas não passiva. Aleluia! Ela estava orando em concordância com o seu povo. Esther estava junto com o povo orando. Todo o povo foi orar e jejuar com ela. Você precisa aprender a conectar-se com a igreja. Pessoas isoladas são alvo fáceis para o diabo. Querido, você tem que estar junto. Você tem que estar conectado, você tem que estar no mesmo compasso que a sua igreja. Você tem que estar em unidade com a sua igreja. Aleluia. Querida, independência no reino é morte. Você não pode ficar isolado. Você tem que estar junto. Esther estava junto ali com o seu povo, em oração, em jejum, em unidade. Então você também tem que estar em unidade com a sua igreja está jejuando, você tem que jejuar também. Seja alguém vinculado aos irmãos, seja para guerrear por eles ou com eles.
Não faça guerra sozinha. Não faça guerra sozinha. Sozinho você não vai conseguir. Você tem que estar junto com o corpo. Você tem que estar em unidade com o corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Se você tá passando por luta, por dificuldade, você tem que estar junto, tem que estar inserido junto com o corpo. Você não manda o seu pé sozinho, você não manda o seu braço sozinho. Ele está sempre junto com o seu corpo. Temos que estar em unidade. Se Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, é porque há poder na oração da igreja. Que dá uma diferença. Quando você ora sozinho e quando você ora com a igreja, querido, o céu se move, algo extraordinário acontece quando nós estamos juntos. Então, querido, vai ao mesmo compasso da sua igreja. Se a sua igreja está jejuando, está orando, esteja junto. E você vai ver a vitória. Esté estava junto com o seu povo. Querido, quando Davi mandou seus soldados ir para a guerra e ele ficou no palácio, foi aonde Davi tropeçou. Porque Davi saiu do compasso do seu exército. Davi era para estar junto com o seu exército, guerreando junto com o seu exército. E Davi estava em casa. Então, querido, vai junto. Mulher, seja junto, orando, buscando em unidade, fazendo a diferença nessa geração. Não esteja isolada, porque isolada você não vai conseguir. Você não pode ser independente do corpo. Você não pode ser algo estranho no corpo. Você não pode ser uma célula estranha no corpo. Mas você tem que ser uma célula que esteja incluída no corpo, aceitável ao corpo. E o ponto, irmãos, que eu acho assim interessante, né, foi o posicionamento de Esther. Ela não olhou, irmãos, a situação a circunstância que estava à volta dela, mas ela se posicionou diante daquilo ali. Ela tomou uma atitude. Sabe o que falta hoje em dia para nós? É tomarmos atitude. É não ficarmos passivos. É nos posicionarmos diante do propósito de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos fugindo. Ficamos nos escondendo do propósito de Deus. Ficamos dando desculpa para Deus. Eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo. Querido, não tem desculpa. Deus, Ele conta contigo. Deus, Ele conta conosco. Você é mãe de gerações. Você é mãe de multidão. Você é aquela que gera o propósito. Então não fuja do propósito de Deus na tua vida. Gere o propósito de Deus. Maria gerou o propósito de Deus. Maria não olhou que ela poderia enfrentar as acusações, as calúnias. Mas quando o anjo chegou para Maria dizendo bem-aventurada, agraciada, e que ela iria gerar o Salvador, Maria, ela não questionou. Isabel gerou o propósito de Deus. Querida, quantas mulheres geraram o propósito de Deus? E é isso que Deus, Ele quer. Nessas mulheres dessa geração, que nós paramos de ficar em cima do muro oscilando. Paramos de ficar dando desculpa para aquilo que Deus tem na nossa vida e respondemos o propósito de Deus. Porque aquilo que nós estamos gerando hoje vai repercutir na nossa casa, vai repercutir na nossa geração, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. E o que você está gerando? Qual o legado que você vai deixar para a próxima geração? O que você está deixando para os seus filhos? O que você está deixando para essa geração que vem? E Deus, Ele conta conosco. Então não fuja do propósito de Deus. Não fique colocando desculpas para cumprir o propósito de Deus. Aleluia. É tempo, queridos, de nós avançarmos. É tempo de alcançar o favor do Rei.
O diabo, querido, ele pode ser até um leão que ruge, mas você tem como aliado o leão da tribo de Judá. O diabo ele pode até rugir, mas o leão da tribo de Judá ele é conosco. É tempo de nós alcançarmos o favor do rei. Lá em Eclesiastes 5, versículo 1 e 2 diz: ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela perante ele, estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. E Esté se chegou e tocou as pontas do cetro. Aleluia. A palavra favor significa graça. Graça é para quem não merece. Esté não merecia, pois ela estava infringindo uma lei, mas ela alcançou o favor do rei. É a graça. Esté ela não merecia, porque Esté ela não poderia se apresentar diante do rei sem ser chamada. Mas Esté falou assim: eu vou. Eu preciso tomar uma atitude, eu não posso deixar meu povo perecer. Eu não posso deixar meu povo ser exterminado. E ela foi. E quando Esté se apresenta diante do rei, o cetro do rei é apontado para Esté. Querido, você quer que o cetro do rei seja apontado para você? Paga o preço. Porque para o cetro ser apontado para Esté, ela teve que pagar o preço. E Esté falou: se eu perecer, pereci. Eu vou perante o rei, mas eu não sei se eu vou voltar, mas eu vou. Esté, ela estava disposta a pagar o preço. Esté, ela estava disposta a lutar pelo seu povo. Só que Esté, ela alcançou o favor do rei. Mas antes, ela foi diante do rei dos reis. Antes de Esté se apresentar diante do rei Assuero, ela se apresentou diante do rei. E antes dela alcançar o favor do rei Assuero, ela alcançou o favor dos reis. Querido, antes de você alcançar o favor de quem quer que seja, você precisa se prostrar diante do rei dos reis e alcançar o favor dele para a sua vida. É o teu posicionamento, é a tua atitude que faz a diferença. Temos que aprender a pagar o preço. Temos que estar disposto a pagar o preço. Pagar o preço é uma expressão muito conhecida no meio evangélico. Muitos já ouviram falar. Mas não é por isso que isso é exercitado. Nós falamos muito sobre pagar o preço. Irmãos, temos que pagar o preço, mas isso é pouco exercitado no meio evangélico. Porque poucos querem pagar o preço. Poucos estão dispostos a pagar o preço. Esté só recebeu o favor do rei, porque antes ela pagou um preço para obtê-lo. E qual foi o preço? Esté estava disposta a morrer. Esté estava disposta a sacrificar a sua vida em favor do seu povo. Esté pagou um preço muito alto. E ela não sabia se ela ia voltar, se o cetro ia ser apontado para ela. E será, irmãos, que nós também estamos dispostos a pagar o preço? As coisas no Espírito não acontecem espontaneamente. Elas se manifestam porque alguém paga um preço por elas. É verdade que Jesus já conquistou tudo por nós na cruz. Esse é um fato. Isso é um fato. Mas para que isso se torne experiência em sua vida, é necessário pagar um preço. E como nós podemos fazer isso? Pagar o preço é abrir mão daquilo que é legítimo. O tempo de Esté não foi marcado por banquetes reais, como nos tempos de Vaste, mas por clamor. Esté era rainha e como tal usava vestes reais e usufruía de todos os privilégios reais. Mas quando soube do plano de Amã, ela abriu mão de suas vestes reais e se uniu àqueles que usavam panos de saco, pois no coração deles havia o mesmo clamor. Então, querido, você
Está disposta a pagar o preço? Esther, ela estava disposta. Nos tempos de Vaste, era conhecido pelos banquetes reais, pelas festas. Mas no tempo de Esther, não. No tempo de Esther, ela foi conhecida não pelos banquetes, ela foi conhecida não pelas festas, mas Esther, ela foi conhecida pelo clamor. É isso que Deus ele quer, irmãos, que nós venhamos ser conhecida não por bandeira que nós levantamos, que nós sejamos conhecida não por nós estarmos atrás de nossos direitos, mas Deus ele quer que nós venhamos ser conhecida na nossa geração por nosso clamor, por mulheres que oram, que clamam. Uma geração de mulheres que clama. Uma geração de mulheres que vão fazer a diferença na sua geração. Aleluia. É isso que Deus ele quer. Esther, ela se desfez das suas vestes reais. Do seu status, da sua posição. E ela foi junto orar com aqueles que se vestiam de panos de saco. Esther foi lá orar junto com eles. E muitas vezes tu vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão do seu eu, da sua vontade, para se posicionar diante de Deus. E qual é o clamor que está saindo dentro da sua casa? Esse é o clamor que tem que sair dentro da sua casa. Clamor de uma mulher que ora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que ela abriu mão de tudo o que lhe era legítimo. Como as rainhas, né, as vestes reais, os banquetes, o conforto e todos os privilégios que ela usufruía, porque havia algo mais importante para ela, a vida do seu povo. Querido, o mais importante para Esther não era os banquetes, não eram as festas, não eram essas vestes reais, não eram os privilégios, não era o status, mas era o seu povo. E Esther, ela se desfez de tudo. Ela se despiu de tudo isso, querido. Estava disposta a lutar pelo seu povo. Você está disposto a abrir mão de quê? Para lutar pela sua casa, pela sua família? O que você está esperando? Você está dentro de um campo de batalha. Nós estamos numa guerra espiritual. E nós temos que aprender a guerrear. Nós temos que aprender a discernir os nossos inimigos. Aleluia. E nós temos que aprender a ir para Deus. Abrir mão do que é legítimo é abrir mão do que você tem direito de usufruir. Pode ser seu almoço, aquele café da manhã de que você tanto gosta, seu prazer, seu sono, viagem, feriado ou qualquer coisa que você decida tirar de sua vida por um momento com o alvo de buscar a Deus. Eu não sei do que você vai ter que abrir mão, mas abra mão daquilo que lhe é legítimo. Para você buscar a Deus, para você receber mais de Deus, para você ter essa intimidade com Deus. Porque é na intimidade que você vai começar a receber o discernimento, as instruções de Deus, a autoridade. Quem não tem disposição de abrir mão do seu lazer para orar e jejuar, não vai experimentar o poder de Deus. Muitas vezes nós queremos o poder de Deus. Nós queremos ver o agir de Deus, mas nós não estamos dispostos a abrir mão de um café da manhã, de um almoço, de algo que é prazeroso para nós, para buscarmos a presença de Deus. Querido, nós temos que estar dispostos a orar, a jejuar, a buscar, para nós trazermos à existência aquilo que não existe, para nós podermos buscar a presença de Deus, para nós termos mais de Deus na nossa vida. Aleluia. São coisas que exigem de você um nível de renúncia, de algo momentâneo para buscar em Deus aquilo que é eterno. Querido, nós não estamos buscando algo que é passageiro. Nós não estamos buscando nada desse mundo, porque tudo isso aqui passa. Tudo isso aqui vai passar, vai ficar. Mas nós estamos buscando aquilo que é eterno. Aquilo que nós vamos levar para a eternidade. É por isso que nós temos que lutar, que buscar, que jejuar. É por aquilo que é eterno. Não é aquilo que é perecível, que vai perecer, que vai ficar. Aleluia. Para alguns, abrir mão de coisas legítimas pode significar pagar um preço ainda mais alto. Como, por exemplo, abrir mão de uma posição, de um cargo, de um salário, de viagens, de tantas coisas. Para uns, o preço pode ser maior, mas seja disposto a pagar o preço.
Muitas vezes é a conquista de um sonho, alimentado por toda a vida, de projetos, de riqueza ou até relação, requerer algo de você. Você tem que estar disposto a abrir mão. E quem não tem disposição de abrir mão de coisas legítimas, não pode ser usado por Deus. Pagar o preço é humilhar-se. O tempo de Esté é o tempo de humilhar-se diante de Deus. Humilhar-se fala de uma atitude interior de abrir mão do ego. Esse tipo de atitude definitivamente não combina com uma rainha. Alguém que está acostumada a dar ordem, ser servida em todo o tempo. A questão é que, para se humilhar, é preciso se esvaziar. Foi exatamente o que Jesus disse. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo e se humilhou. E se ela estava disposta a lutar por aquela causa. Estela não era uma mulher passiva, mas ela era uma mulher pacífica. Você é uma pacificadora. Você é aquela que traz paz dentro da sua casa, da sua família. Você tem que aprender a se esvaziar diante de Deus. Muitas vezes nós somos cheios de si mesmo, de nós mesmos. Estamos cheios de si. E Deus está querendo que nós venhamos nos esvaziar. Foi isso que Jesus está falando. Se esvazie. Jesus esvaziou-se de sua divindade, mas nós temos que nos esvaziar do nosso orgulho, da arrogância, da pretensão de achar que merecemos alguma coisa, da soberba de nos considerarmos melhores do que os demais, de tudo que se relaciona com a natureza pecaminosa. Querido, se Jesus se esvaziou, Jesus ele se esvaziou da sua divindade. E nós precisamos nos esvaziar, irmão, da nossa arrogância, da nossa pretensão, da nossa prepotência, de nós acharmos que somos melhores. Então, queremos nos humilhar diante do Senhor. Temos que aprender a saber de que maneira nós estamos guerreando. Chega de estar sendo só ferida, está sendo só subjugada pelo inimigo. Chegou o tempo de você discernir o teu campo de batalha, de você ver aonde o inimigo está agindo e falar: Senhor, desfaz todas as obras do diabo, e se posicionar diante de Deus, como Esté fez. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra potestade e principado. A nossa luta é o nosso clamor, é a nossa oração, é a maneira de nós guerrearmos. A nossa maneira de guerrearmos é através da oração. Não é na carne, no sangue. Aleluia. Louvado seja o nome. Então, que as irmãs fiquem com essa palavra. E que você possa estar meditando nessa palavra, refletindo. Tendo noção dessa palavra, do que Deus está falando conosco. De que maneira Deus quer que você se posicione. E se você puder e assim quiser compartilhar com mais alguém essa palavra, fique à vontade, que Deus te use. E creia que você é uma mulher de Deus. Aquilo que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. A obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoá-la. A obra, Deus já terminou toda a obra na tua vida. Descansa em Deus, aprenda a descansar no Senhor. Não vai terminar assim. Não vai terminar aqui. Não vai terminar em você. Porque você vai deixar um legado para a próxima geração. Você não vai ser uma mulher passiva, mas você vai ser uma mulher pacífica. Aquela que traz a paz. Aquela que faz a diferença na sua geração. Aquela que veio para fazer a diferença. Aquela que veio para influenciar, não para ser influenciada. E nós somos sal. Nós somos aqui para neutralizar todas as obras do diabo. Você é uma mulher de geração. Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias. Deus te chamou, mulher,
para fazer coisas maiores, coisas extraordinárias nele. Então se posiciona diante de Deus, se coloca na brecha, esteja disposta a pagar o preço. Oh, Espírito Santo, Deus te chamou, querida. Lamarachuri cantaramanai, Lamachuri cantarabarachuri agalamanasca. Sei que Deus está falando contigo nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Eu sei que o Senhor está falando contigo. Deus te chamou para coisas maiores. Não vai terminar em você, não vai terminar assim. Tem uma geração aí, tem uma próxima geração. E aquilo que Deus ele tem te dado não é para terminar em você, mas é para você passar para a próxima geração. Então não se acovarde, porque a palavra do Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado não olhe para trás, porque na alma não tem prazer naqueles que recuam e retrocede. Deus não te chamou para retroceder. Deus te chamou para gerar, para cumprir o propósito. Então cumpra o propósito de Deus. Ei, você é uma Esther. Você é uma Esther. Se levante com um propósito maior. Porque Deus ele te chamou para fazer coisas maiores do que você. Oh, aleluia. Deus maravilhoso, Espírito Santo. Oh, Deus. Que o Senhor que está falando nesta noite, oh Pai. Não parou. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente, porque a caminhada ainda é longa. A caminhada é grande. Não pendure as armas. Não pendure as armas do salgueiro. Oh, não pendure as armas, mas use elas. Deus, ele colocou armas nas tuas mãos. Então aprenda a manuseá-las. Aprenda a discernir o teu inimigo. Deus te chamou. Deus te escolheu desde o ventre. Vamos orar ao Senhor. Senhor, oh Deus, eu creio, Deus, que o Senhor me chamou para viver algo maior, Senhor. Coisas maiores o Senhor tem, Deus, para a nossa vida, Pai. Nessa hora, Deus, eu te coloco, Senhor, cada mulher, Deus, que está ouvindo essa ministração, Pai, que seja tocada pelo Teu Espírito Santo, porque eu creio, Deus, que tem um propósito na vida de cada uma, Senhor. Tu nos chamou, Senhor amado, para cumprir um propósito, para fazer diferença na nossa geração. A diferença, Senhor amado, não, Senhor, de buscar, Senhor, reconhecimento humano, mas, Senhor, de ser reconhecido, Deus amado, pelo Teu propósito, de ter o Senhor cheirado na nossa vida e cheirar o Senhor, Deus, em outras vidas, Pai. Oh, Espírito Santo, eu coloco a cada uma nas Tuas mãos, a cada irmã, Deus, que tem um propósito, que tem um chamado, Deus, isso seja ativado, que elas sejam ativadas no Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Que elas não venham retroceder, que elas não venham recuar, mas elas venham responder o Teu propósito, que elas venham se colocar na brecha, dispostas a pagar o preço, como Esther, Senhor, que elas venham buscar o Teu favor, que elas venham buscar, Deus, o Teu reconhecimento, o Teu favor, Senhor, sobre as suas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por esta noite, por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Querida, que Deus continue te abençoando. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Um final de semana abençoado para todas vocês. A graça e a paz.